Já estamos de volta. Agora vocês vão saber um pouco mais sobre fundos de investimento, com uma entrevista com o senhor Joebe Guimarães. Os fundos de investimento são condomínios que reúnem investidores que têm objetivos comuns, né? Seja renda fixa, seja renda variável, seja o segmento imobiliário, derivativos, né? Então, a grande característica dos fundos de investimento é isso: reunir investidores que têm um objetivo comum dentro das suas carteiras de investimentos. Eu acho que a principal vantagem de se investir num fundo de investimento é a diversificação. Esse seu investimento vai estar fracionado na proporção da composição da carteira em diversos ativos. Vamos dar um exemplo: um fundo de investimento de renda fixa, que é um fundo de investimento muito comum no mercado. Esse fundo ele tem geralmente na sua carteira vários títulos públicos, existe aí operações compromissadas e normalmente tem ainda alguma composição de risco de crédito privado, como debêntures ou CDB. Então, se você investe R$10.000 num fundo, e nesse fundo tem 80% de título público, 10% de operações compromissadas e, digamos, 10% em CDB, esses seus R$10.000 vão estar devidamente fracionados na proporção. A composição do risco dele vai ser exatamente essa proporção da composição da carteira. Então, isso diminui bastante o nível de risco. Por isso que a gente costuma dizer que um fundo geralmente tem um nível de risco, uma carteira de um fundo tem um nível de risco menor do que o investimento feito num único ativo. Os principais tipos de fundos existentes hoje no mercado brasileiro são os fundos que são regidos, conhecidos no mercado como regidos pela 409, que são de curto prazo, renda fixa, referenciado, de ações e multimercado. E ainda os fundos, os FDICs, fundos de investimento de direitos creditórios, os FIPs, os fundos de investimento em participações, e mais recentemente os fundos imobiliários. Esses fundos, eles correspondem aí por mais de 95% da indústria de fundos, ou seja, mais de R$1 trilhão em ativos, e são, na verdade, os grandes financiadores da dívida pública, né? Já que basicamente todos esses fundos investem em menor e maior quantidade em títulos públicos federais, né? Então, quando o governo precisa de recursos, na verdade, esses fundos são os grandes financiadores, são os primeiros a estarem comprando esses títulos emitidos pelo governo. A grande diferença entre eles, né, é o perfil de risco, nível de risco, né, e a composição da carteira, né? Então, por exemplo, nos fundos de curto prazo, são considerados mais conservadores, né? São fundos basicamente compostos por títulos públicos ou por operações compromissadas, né? E tem uma duration muito curta, então, assim, praticamente inexiste risco de crédito nesses fundos. São fundos de baixa volatilidade e que atende aí, geralmente, uma demanda de um investidor que vai precisar do recurso no curto prazo e não quer correr o risco de nenhum risco adicional, que é uma operação extremamente tranquila, extremamente segura, né? Os fundos referenciados TI também predominam títulos públicos na sua composição. Hoje, normalmente, se usa mais de 80% de títulos públicos. Esses fundos precisam ter mais de 95% da sua carteira atrelada ao título de referência, então não são também fundos de baixo risco. Para o final de 2010, né, e início de 2011, face ao cenário político que nós estamos vendo aí, mudança de governo, né, eu acredito que não vai ter grandes alterações na taxa de juros. Então, fundos que tenham como principal
fator de rentabilidade, digamos, juros, não serão suficientes, né? Fundos que dependem da remuneração de títulos públicos, certamente são fundos que não vão dar grandes rentabilidades. Eu acho que para esses próximos 2 semestres aí, pelo menos até o final do primeiro semestre de 2011, eu acho que fundos com risco de crédito são as melhores alternativas, porque aí você foge um pouco da volatilidade do câmbio, você foge um pouco da volatilidade do mercado acionário e consegue ter uma rentabilidade aí acima do que o CDI paga, né? Esses fundos com risco de crédito conseguem normalmente pagar mais de 100% do CDI e são uma boa alternativa. Então, tanto fundos multimercados ou fundos chamados crédito privado e os próprios FDICs, eu acredito que são belas alternativas de investimento para esse período. Informação de qualidade você encontra aqui. Programa Toque do Oboé, todo sábado, 18h40 na Band, canal 20. Pela NET, canal 13. Tá a fim de ganhar prêmios? Então siga a gente no Twitter, @oboéfinanceira. Hoje, o nosso cenário foi decorado com as obras de Heloísa Joaçaba. O programa vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra. Tenham todos uma boa noite.